Amados, quero convidar os irmãos nesta manhã a abrir as vossas Bíblias comigo no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 1, verso 46 ao verso 56. Tem o título Cântico de Maria, texto bem conhecido. Desculpe, minha voz não está muito boa esses dias, deu gripado, mas eu pedi a graça de Deus que nos ajude nessa manhã. Cântico de Maria, um texto muito conhecido, um texto muito lindo, e queremos meditar um pouco nesta manhã, tirar algumas lições desse texto para as nossas vidas. Lucas, capítulo 1, se nós achar ali para a gente ler juntos, verso 46 ao verso 56. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois, desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventuradas, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente e dispensou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para a sua casa. Amados, louvar a Deus sempre é bom. Acabamos de cantar hinos tão maravilhosos que realmente falam ao nosso coração. Podemos dizer que são pregações cantadas, de hinos com verdades tão gloriosas das Escrituras. Haja vista também que a gente hoje escuta alguns louvores ou músicas que dói até no ouvido, sem nenhuma verdade bíblica, sem nada que realmente expresse a verdade cristã. Mas Maria aqui, amados, no nosso texto, ela está rasgando a sua alma, podemos usar essa expressão, de gratidão a Deus, após ter recebido a promessa de que seria a mãe do nosso Senhor e Salvador. E este cântico de Maria, amados, esse louvor de Maria, ele dá início aos cânticos de exaltação do Novo Testamento. Se os irmãos lerem lá em Lucas capítulo 1 e 2, há 4 cânticos. Nós temos o Magnificar, que é o cântico de Maria. Temos o Benedictus, que é o cântico de Zacarias. O Glória Excelsus, o cântico dos anjos. E o Nunc Dominici, que é o cântico de Simeão. E esses cânticos são de exaltação e gratidão a Deus pelos seus feitos. O Magnificat, por exemplo, é muito semelhante ao cântico de Ana, que está lá em 1 Samuel capítulo 2. Este cântico está estruturado com hinos de louvor do saltério. E como todo cântico, ele tem uma introdução, uma estrutura e uma conclusão. Então Maria aqui, ela está louvando a Deus, e é nesse ponto, pensando nessa estrutura, que eu quero meditar com você nas palavras desta santa mulher, que é um referencial. Nós sabemos que Maria, às vezes, no meio evangélico, por nosso preconceito, não gostamos de falar muito, porque temos medo de ser associados aos católicos, quando na realidade Maria é uma mulher de santa, foi uma mulher de santa, uma mulher que teve a graça, a bondade e a misericórdia de Deus de ser escolhida como a mãe do nosso Salvador,
E isso, lógico, nenhum mérito dela. Mas Maria, ela faz algumas declarações muito interessantes e eu quero meditar com você. Primeiro ponto, irmãos, do cântico, nós vemos a introdução de Maria, onde ela exalta, ela faz uma exaltação ao Senhor. Por favor, leia comigo o verso 46 e 47 novamente. Ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade das... No 46, até 47, isso. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria começa com uma adoração ao Senhor, nesses dois versículos que formam um paralelismo. Como os irmãos sabem, paralelismo é uma forma da poesia hebraica. E aqui, amados, nesses dois pontos, onde ela faz essa comparação de alma que engrandece e espírito que se alegra, ela expressa duas verdades para nós. A primeira, embora o significado original da palavra grega engrandecer seja tornar conhecido, aqui ela significa declarar que alguém é grande ou exaltar a grandeza de alguém. Quando Maria diz: a minha alma engrandece o Senhor, ela está dizendo: olha, eu estou exaltando aquele que é grande, aquele que é digno, aquele que é acima de tudo e de todos. Eu o louvo porque ele é maior do que todos que existem. Então Maria está rasgando a sua alma, começando a dizer: olha, eu engrandeço aquele que é todo poderoso. Ou seja, Maria não está trazendo glória para si, mas está glorificando a Deus. E a palavra que ela usa aqui para Senhor, amados, é Kyrios, como os irmãos sabem. Ou seja, uma palavra referente à divindade. Ou seja, então Maria já está aqui quebrando toda e qualquer possível adoração à sua pessoa. Usada pelo Espírito Santo, é claro, ela se refere à Trindade aqui, à primeira pessoa da Trindade, mostrando que Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Então, quando ela começa: a minha alma engrandece aquele que é digno. E a segunda verdade que ela diz, ela reconhece a sua necessidade de um Salvador, pois a expressão Deus meu Salvador mostra a preocupação de Maria com a salvação, pois só precisa de Salvador aquele que está perdido. Se Maria tivesse sido concebida sem pecado, como afirma a igreja romana, nós teríamos que desconstruir algumas verdades da Bíblia, por exemplo, como Romanos 3:23. Todos pecaram. Então, já pelas duas estrofes do hino, querido, nós podemos perceber essa humildade de Maria, esse amor ao Senhor Jesus Deus e um coração disposto a servir. Minha alma engrandece, eu engrandeço, eu adoro a Deus. Você vê que ela já tinha uma vida de adoração. Maria, embora seja nova, a Bíblia não diz a idade, mas era uma moça, uma menina, uma jovem, que já tinha um coração adorador a Deus, e um coração disposto a servir a Deus. Por isso que ela expressa no cântico. O segundo ponto do cântico, Maria exalta agora a Deus pelo que Ele faz. Veja comigo o verso 48 a 50. Porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventuradas, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Primeira coisa, ela reconhece a sua condição de serva, como falamos no verso 48. E a palavra que Maria usa aqui no grego, irmãos, de serva, é doulos, que é escravo. E outra verdade aqui no original, para escravo, é quando ele declara que ele tem um dono. Então Maria começa dizendo assim: olha, eu sou serva de Deus, eu sou escrava de Deus.
Segundo, ela reconhece a onipotência de Deus. Veja o verso 49. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Que grandes coisas são essas que Maria está reconhecendo? Com certeza, de ter sido ela escolhida para ser a mãe do Salvador. Porque lembre-se, havia uma promessa da vida do Messias. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Então, ao olhar para o canto, que eu penso que Maria está engrandecendo a esse Deus onipotente. Que grandes coisas ele fez. Ele olhou para uma mulher simples, pecadora, que não vale nada, que não merece nada, e me deu o privilégio de ser a mãe do Messias. Olha que atitude dessa mulher. Será que nós temos esse reconhecimento? Que grandes coisas Deus tem feito por mim? Que grandes coisas o Todo-Poderoso tem realizado na minha vida? Parece, querido, que no caminhar da vida cristã, a gente começa, não sei se por causa das lutas, que vai talvez, ou da nossa falta de buscar mais a Deus, a gente começa a esquecer das grandes coisas que Deus fez por nós. Porque qual é a maior obra que Deus fez na sua vida? A redenção, a salvação. Aí muitas vezes a gente nessa caminhada, a gente começa a dizer assim: olha, por que Deus não faz nada por mim? Ou porque está passando alguma luta, cadê Deus que não me abençoa? E a salvação é o quê? E você ser filho de Deus é o quê? Olha, grandes coisas fez o Todo-Poderoso. Dentre milhares e milhares de israelitas, Ele me escolheu para ser a mãe do Salvador. Dentro de milhares e milhares de pessoas, Deus elegeu você para ser seu filho. O problema é que muitas vezes a gente reclama dos de lá de fora. Mas se a gente não tiver cuidado, querido, o nosso coração também vai querer que Deus seja um Deus que nos sirva. E esquecemos dos seus benefícios. Esquecemos do que Ele já fez por nós. Terceiro, Maria reconhece a misericórdia de Deus. Veja o verso 50. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Mesmo com todas as falhas de Israel, Deus sempre manteve a sua fidelidade. É isso que Maria está dizendo. Mesmo nossos pais pecando, mesmo a nossa nação sendo falha, o Senhor sempre manteve a sua promessa de pé. 2 Timóteo capítulo 2, verso 13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Deus permanece fiel com o seu povo. Deus permanece fiel conosco. As promessas dele não estão condicionadas ao que eu faço ou deixo de fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Maria está dizendo isso. Mesmo que nossos pais falharam, Ele continua sendo fiel. Mesmo que eu e você venhamos a falhar, mesmo que Deus, nos seus decretos permissivos, permita que eu e você venhamos a pecar, e seremos responsabilizados pelos nossos atos, mas isso não altera o propósito de Deus. Veja, Maria exalta a Deus no seu cântico. Ela abre a sua alma, o seu cântico engrandecendo. O segundo ponto, ela exalta a Deus pelo que Ele faz. Mas agora ela exalta a Deus pela inversão de valores que a vinda do Messias ia promover no mundo. Está no verso 51 a 53. Agiu com seu braço valorosamente, dispensou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. William Buckley, ele nos diz que
a vinda do Messias traria pelo menos 3 transformações na humanidade. Primeiro, Maria diz que ele dispensou os que do coração alimentavam pensamentos soberbos. Ou seja, Maria está dizendo que Deus, com a vinda de Jesus, estaria trazendo uma revolução o quê? Moral. Por quê, amados? Porque o cristianismo é a morte do orgulho, pois Cristo capacita o homem para parar de viver a si mesmo. Ou seja, Cristo, ao termos o encontro, Ele vai nos mostrar quem nós somos. Cristo veio para tirar os pensamentos soberbos. A morte é a morte do orgulho. Ou seja, quando eu tenho um encontro com Cristo, eu começo a me enxergar quem eu sou. Não há espaço no cristianismo para uma vida de soberba, orgulho. E isso era para ser uma verdade tão clara como a água, mas não é. Porque nós encontramos no nosso meio pessoas soberbas, encontramos no nosso meio pessoas preconceituosas, encontramos pastores soberbos, porque estão às vezes nas grandes igrejas que têm um salário digno de passagem, mas são soberbos, esquecem de onde começou. O Evangelho mostra isso. Cristo faz o homem enxergar a si mesmo quem é Ele, que Ele não é nada. Quebra os pensamentos dos soberbos. Não há espaço para isso, querido. Provérbios vai dizer que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Pasme, que eu vou falar isso para você. Estava conversando com um irmão esse dia, e ele disse que encontrou 2 amigos e disse assim: fulano, vai congregar na nossa igreja? Eu disse: por quê? Ele disse: porque na nossa igreja você vai andar com pessoas do seu mesmo nível, do seu mesmo status social. Ele disse: como é? Você vai andar com pessoas do mesmo nível que o seu. Soberbo, se isso não é soberbo, é o que, irmãos? Pessoas que não estão na igreja para adorar e servir ao Cordeiro, estão lá por status, classe social, que talvez não venham numa igreja como essa aqui para servir. Por quê? Porque não será bem visto pela sociedade, porque quer glamour. Não há espaço no meio evangélico para homens com esse coração. Tem que haver conversão, arrependimento. Maria está dizendo: agiu com seu braço poderoso e dispensou os que no coração havia pensamento soberbo. Segundo, que a vinda de Cristo derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Verso 52. É uma revolução social. O cristianismo dá por finalizado os títulos e prestígios mundanos. Quando tomamos consciência do que Cristo fez por todos os homens, não podemos mais falar do homem comum como com raças, cores e status. Todos são iguais perante Cristo. Todos são iguais perante o Senhor. Leia comigo, por favor, Efésios capítulo 2. Verso 17 a 19. E vindo evangelizou a paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. O cristianismo trouxe para unir um só povo.
Embora que dentro da igreja, sim, temos pessoas de cultura diferente, classe social diferente, de raça, sim, índio, preto, branco, mas todos são da família de Deus. Todos são iguais perante o Cristo. Ele derribou poderosos e exaltou os humildes. Aqueles que ninguém dava nada, Ele o exaltou. Paulo nos diz isso em Coríntios. Veja que entre Paulo quebrando a soberba dos coríntios, Paulo diz: veja que entre vós não há muitos sábios e entendidos. Deus chamou os que não são para confundir os que são. Coríntios, vocês estão pensando que são quem? Vocês acham que são uma igreja porque vocês têm uma boa filosofia? Nada, foi Cristo que salvou vocês. Pelo contrário, vocês não valeram nada. É isso que Paulo está dizendo à igreja de Corinto. Quem você pensa que é? Você acha que é você que faz a igreja crescer? É você. Eu falo para os irmãos lá em Iracemápolis, eu digo: meu irmão, se vocês acharem que essa igreja está crescendo porque eu vim para cá, vai fechar as portas hoje. É Deus aqui, irmão, e pronto. Porque a gente tem o costume, né? Primeiro, veja bem, eu não estou dizendo que é errado você receber reconhecimento pelo seu trabalho. Ô irmão Diego, cara, você está fazendo um bom trabalho na loja. Ô irmão, você está fazendo um bom trabalho. Ô pastor Wesley, você está fazendo um bom trabalho. Não é pecado isso. Pecado é quando isso entra aqui. É realmente, se não sou eu, aí o negócio não vai. Lembra da frase lá de Jim Swagger? Que ele perguntaram: Jim Swagger, quando foi que você perdeu seu ministério? Foi quando você adulterou? Ele disse: não, foi quando eu estava para pregar o evangelho na Argentina e tinha 100 mil pessoas dentro do estádio, e eu disse: como está? O cara disse: tem 100 mil aqui e 100 mil lá fora. E eu disse no meu coração: realmente Deus precisa de mim para ganhar o mundo para Jesus. Ali foi a queda de Jim Swagger. Nós não somos nada. Terceiro, a vinda de Cristo encheu de bens os famintos e desperdiçou vazios os ricos. É uma revolução econômica. Uma sociedade não cristã, meus irmãos, é uma sociedade que busca adquirir, na qual cada um luta para obter tudo que possa. Ou seja, há um individualismo. No mundo, cada um por si, Deus por todos, né? Ninguém está preocupado se você está passando aflição. Ninguém está preocupado se você está doente. Ninguém está preocupado se você está conseguindo alcançar alguma coisa. Já na sociedade cristã, é aquela na qual ninguém se anima por ter muito, enquanto o outro não tem quase nada, ou está passando dificuldades. Eu não posso dormir tranquilo, sabendo que você está passando alguma situação difícil e não fazer nada por você. O evangelho não muda isso. No mundo você vale o que tem, na igreja de Cristo não. Você custou o preço de sangue. O mundo, cada um luta para ter o que é seu. Na igreja de Cristo não. Todos lutam pelo bem comum. Pela que o irmão está passando aflição, vamos ajudá-lo de alguma forma. Vamos se preocupar com ele. Vamos chorar com ele. Vamos se alegrar com ele. A vida de Cristo muda esses valores do mundo, irmãos. Só que a gente tem visto isso? Não. Não em todos. Mas infelizmente, no que rola na internet, na TV, é um evangelho contrário a isso, onde infelizmente nós somos taxados igualmente, caímos na mesma panela. Porque o que você encontra? Igrejas simples, um povo simples e pastores com mega carrão. Irmãos, eu não estou dizendo que se você tem um carro bom é errado, mas muitas vezes chega ao extremo. Deixa eu compartilhar com você uma indignação. Eu vi um vídeo de um líder de uma das maiores denominações no Brasil. Irmão, o cara está andando numa Mercedes-Benz de $300 mil.
Nenhum salário compatível no Brasil dá para ganhar isso. Pastor, você ganhou de presente. Irmão, você saber que tem obreiros que tem que trabalhar para completar a renda de casa, senão passa fome. Você percebe uma inversão de valores? É uma rede de pirâmide. Isso não é evangelho. Graças a Deus que igrejas como a nossa, como essa, têm vivido o verdadeiro evangelho. E isso deve continuar lutando, irmão, para continuar sendo esse referencial. Quarto, Maria exalta a Deus por lembrar das suas promessas. Veja, versos 54 a 56. Amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. A promessa de Deus a Abraão, amados, ela concedia pelo menos em 4 partes. Primeiro, o que Deus prometeu a Abraão? Descendência. Segundo, Deus prometeu a Abraão que ele teria um lugar para morar, terra. Terceiro, Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de multidões, de uma grande nação. E quarto, Deus prometeu a Abraão a bênção, que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E agora Maria está lembrando dessa promessa. Encontramos o cumprimento final da promessa de Abraão. Ele é a semente, ele nos dá morada eterna, ele nos faz uma nação separada para Deus, e nele a bênção da salvação está disponível para as famílias da terra. Aquelas bênçãos prometidas em Gênesis, com a vida do Messias se cumprem, porque hoje eu e você, nós somos descendentes do Senhor, nós temos uma morada nos esperando, nós somos familiares, e sobre ele repousa a nossa bênção de Deus. Maria está lembrando aqui dessa promessa. Olha, aquilo que Deus falou a Abraão, agora se cumpre. Aquilo que o Senhor prometeu está sendo realizado. Ou seja, irmãos, eu e você não somos dessa terra. Eu e você não temos morada fixa aqui. Aqui é temporário. Isso aqui é passageiro. O Senhor não está nos conduzindo para algo melhor. Mas infelizmente nós temos visto pessoas que têm vivido como se o céu fosse aqui. Paulo diz: se esperarmos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por que, amados? Porque vivemos lutando como se não existisse uma eternidade. A gente tem que ter cuidado, porque o nosso coração pode ficar preso aos valores daqui, aos tesouros daqui. Trabalhe, faça sua faculdade, tenha seu carro, tenha sua casa, mas isso é secundário. Isso é secundário na nossa vida, porque tudo passa, tudo fica. Mas Jesus fez um alerta: onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Nessa manhã, aonde está o seu tesouro? Aonde está o seu coração? Você tem trabalhado com que finalidade? Isso é sério, irmãos. Por quê? Porque a gente tem visto muitas pessoas hoje que têm abandonado o caminho da fé. Ah, pastor, é porque não eram eleitas. Não, tudo bem. Mas dá uma tristeza na alma de ver pessoas que caminhavam com você e hoje estão se afastando. E se nós não tivermos cuidado, poderia acontecer conosco. Paulo não diz: quem está em pé, cuide-se para que não caia. Ah, pastor, então você está dizendo que o eleito perde a salvação? Não. Eu estou dizendo que você poderia não passar por problemas
Isso ia evitar muita luta se tivéssemos mais cuidado. Se guardássemos mais o nosso coração. Se avaliássemos mais o valor do reino. Quando eu acho muito aquela parábola da grande pérola, porque Jesus fala que o homem achou uma pedra de grande valor. Ele não diz o valor da pérola. Ele não diz quanto custa a pérola. Ele só diz que é uma pedra de grande valor. Ou seja, é tão alto o valor que não tem preço. É o reino de Deus. Qual é o valor do reino? Para alguns, Esaú custou um valor de guisado. Demas custou o amor ao presente século. Judas custou 30 moedas. Qual é o valor do reino para mim e para você? Pensemos nisso. Para concluir, queridos, pelo menos 3 aplicações que eu acredito que sejam importantes para mim e para você nesse cântico de Maria. Primeiro, que eu e você ore ao Senhor, pedindo um coração igual ao de Maria, um coração adorador, humilde, que reconhece quem é Deus e quem nós somos. Então, Senhor, me dê um coração adorador, que adora independente das circunstâncias, que adora independente daquilo que o Senhor vai me dar ou não, que adora pelo que o Senhor é e não faz. Um coração humilde, disposto a servir a Deus e aos irmãos. Um coração que sabe quem é você e o seu lugar diante do Deus Todo-Poderoso. Precisamos lutar contra isso. Por quê? Porque a soberba está aqui dentro. Nenhum de nós está imune ao pecado. Ele está dentro de nós. Está lutando todos os dias. Então vigie, olhe, ore. Salomão diz: as pequenas raposinhas destroem as grandes plantações. Ou seja, irmão, a queda não começa grande, ela começa pequena. Ninguém acorda do dia para a noite e diz: hoje eu vou, ai, louvado seja Deus, hoje eu vou adulterar. Hoje eu vou, pode olhar, hoje eu quero corrupção, vou falar de corrupção. Ninguém acorda e diz: hoje eu vou aceitar $1 milhão. Não, começa com uma moedinha aqui, uma troca de favores ali, um dinheirinho ali, recebe, de repente o cara se envolve em coisas maiores. Certa vez perguntaram ao pastor Josué Gonçalves: pastor, onde é que nasce um corrupto? É em Brasília? Ele disse: não, um corrupto nasce em casa. Quando alguém liga, toca o telefone, a criança pega e a mãe fala que papai não está em casa. Ou quando o pai vai dirigindo e o carro está com a habilitação vencida ou o documento, e ele tira 5, 10 e põe no documento e dá para o guarda. Isso ali que nasce um corrupto. Se não somos fiéis nas pequenas, nas grandes. Segundo, por mais que a igreja exista pessoas de classe social diferente, raça ou cor, tudo isso está debaixo dos pés de Cristo. Não há espaço para divisão ou preconceito ou indiferença na família da fé. Não há espaço, irmão. Se pessoas têm essa prática, elas nunca se converteram ao Evangelho. Não há espaço para racismo, não há espaço para preconceito de classe social. Porque ele é nordestino, ele é sulista, ele é rico, ele é pobre, todos são iguais. Todos são iguais da família da fé. Terceiro, nosso Deus é fiel em suas promessas. Ele sempre cumpriu e cumprirá. Então não desanime, confie, alegre-se, pois Ele é fiel. Se Ele falou que cuida de nós, Ele vai cuidar, irmãos, e cuida. A igreja é dele. Se Ele falou que está cuidando da igreja, pode ficar tranquilo.
Se na sua palavra diz que Ele cuida do órfão e da viúva, fique tranquilo. Se na sua palavra Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, fique tranquilo, porque é verdade. Esse versículo, querido, eu tomei, vou usar a expressão, eu tomei posse no meu coração desse versículo de Mateus 28. Quando minha alma está angustiada, eu vou para Mateus 28. Versículo, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eis que estou convosco. Quando? Quando, Jesus, o Senhor está comigo? Todos os dias. E até quando, Jesus? Até o final dos séculos. Isso me dá descanso, porque eu sei que Ele está comigo, então eu posso dormir tranquilo. Isso me dá expectativa de um dia melhor. Por quê? Porque Ele está comigo. No final tudo vai dar certo. Tudo irá bem. Porque o Senhor está conosco. Amém? Que Deus nos abençoe, querido. Que possamos meditar melhor neste canto de Maria e ter exemplo da vida desta mulher. Vamos fazer oração e já convidar os irmãos para celebrarmos a ceia do Senhor. Pai bendito e amado, exaltado seja o teu nome para todo sempre. Ó Deus, que mulher maravilhosa, Senhor, extraordinária foi a nossa irmã Maria, Senhor, que viveu o Evangelho de uma forma tão simples, mas de tão grande responsabilidade, Senhor, que o Senhor impôs sobre os seus ombros ser a mãe do Salvador. E isso não lhe trouxe soberba, não lhe trouxe orgulho, pelo contrário, mostrou a sua condição de serva e de cumpridora do teu chamado. Que assim seja conosco, Senhor. Dá-nos um coração adorador, um coração disposto a te obedecer, a te servir, Senhor, com alegria, independente das circunstâncias que estejamos vivendo. Seja na bonança ou na dificuldade, que possamos adorar e dizer: eu sei que Ele é Deus, que Ele cuida de mim. Então, Pai, faz isso em nossas vidas, para que realmente as pessoas possam olhar para as nossas vidas e ver o caráter de Cristo, porque é isso que nos interessa, Senhor. Sermos servos fiéis ao Senhor e, sendo fiéis a Ti, ser instrumentos Teus para levar este Evangelho a vidas que estão sofrendo. Livra-nos da soberba, livra-nos do orgulho, livra-nos da altivez de espírito, desses pecados tão intocáveis do nosso coração, porque muitas vezes não enxergamos e depois só viemos a perceber depois da queda. Guarda-nos, ó Pai, guarda-nos. E muito obrigado agora, porque vamos participar da mesa do Senhor. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se fez homem e se humilhou até a morte e morte de cruz. E o recado de Paulo é: tenha o mesmo sentimento que houve nele. Produz em nós, Pai, esse sentimento que houve em Cristo Jesus. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém.